Começamos esta história conhecendo nosso protagonista, que reflete sobre seu passado. Ele sempre foi uma criança fraca, intimidada e forçada a ser um menino de recados na escola primária e média, enfrentando dificuldades constantes. Mas agora, todos esses problemas parecem triviais porque ele chamou a atenção de alguém muito mais assustador. Com esses pensamentos, ele vai para casa, decidindo que é melhor ficar dentro. Assim que chega, vê nossa heroína, que comenta sobre o belo dia. Anok suspeita que ela já sabia que ele estava lá. Ela pergunta por que ele parece tão abatido. E ele ignora, dizendo que não é nada. Eles concordam um com o outro, e Anok pensa em como Toramaru é o delinquente mais importante de sua escola, tornando sua vida difícil. Toramaru agarra o capuz de Anok e o arrasta junto. É muito cedo pela manhã e ele já está sendo arrastado. Mas isso é apenas Toramaru sendo Toramaru. Tudo começou quando ela ligou para ele um dia, declarando o seu. Anok, atordoado, pediu que ela esperasse um segundo, mas Toramaru exigiu uma resposta imediatamente. Sua expressão era tão intensa que o assustou. Ele relembra como tudo começou quando ele se tornou seu exclusivo menino de recados logo após a cerimônia de entrada. Parecia uma terrível sorte. Mesmo agora, ele não tem ideia do que ela está pensando. Eles vão para a escola juntos, como um casal. Tudo começou quando Toramaru confessou seus sentimentos por ele. No entanto, já sabemos como isso apareceu para Anok. Ela entendeu mal sua reação assustada, pensando que ele havia aceitado sua proposta, e agora eles são namorados. Anok percebe que ela está rindo, o que o assusta enquanto ele se pergunta o que ela está tramando. Toramaru começa a pensar em atividades de casal, como fazer lancheiras caseiras, e pergunta a ele sobre filés de frango empanados. Anok está perplexo, se perguntando se fez algo para irritá-la. Ele secretamente espera que alguém apareça para acalmar Toramaru e resgatá-lo. Enquanto caminham, um grupo de meninas se aproxima de Toramaru, dizendo que estão aqui para retribuir um favor da última vez, já que ela parece estar sozinha. Toramaru fica irritada. Como eles ousam interromper seus momentos doces. Ela joga Anok de lado e diz a ele para ficar parado. Ela vai lidar com isso em 3 minutos. Fiel às suas palavras, ela rapidamente derruba 2 das meninas e segura a terceira. Anok está impressionado. Eles mal duraram 3 segundos. A menina restante ri, dizendo que ouviram dizer que Toramaru estava saindo com um fraco ultimamente, então eles pensaram que ela poderia ter amolecido. Ela até pergunta se Toramaru tem namorado. E deixou de ser delinquente. Anok está atordoado, preocupado que isso possa fazer Toramaru perder a calma. Mas Toramaru responde calmamente que eles podem não entender. Mas ela ainda gosta dessas coisas de delinquente. Anok, inseguro se ela realmente gosta dessas lutas ou apenas as acha emocionantes, decide intervir. Ele a chama e se aproxima, sugerindo que talvez ela não deveria se envolver tanto nisso. Então ele agarra o rosto dela suavemente e pergunta se ela poderia fechar os olhos por um momento. Toramaru está se perguntando o que Anok está aprontando e parece estar esperando um beijo. Em vez disso, ele apenas limpa o rosto dela, pedindo desculpas e dizendo que está tentando limpar a sujeira. Ele pergunta se ela está bem, percebendo que seus hábitos de lustrar sapatos ainda estão ativos. Ele se alivia por ela ainda não ter ficado totalmente ninja com ele. Enquanto isso, Toramaru acha a gentileza de Anok adorável e se apaixona ainda mais por ele. Ela decide que precisa agradecê-lo adequadamente, pensando que olhar nos olhos um do outro e dizer obrigado é o caminho a percorrer. Ela faz um esforço real e agradece a ele, mas a forma como acontece é um verdadeiro pesadelo. Anok, sentindo-se um pouco desconfortável por ter se empolgado, vira-se e pede desculpas. Toramaru finalmente consegue agradecer a ele com um sorriso, sentindo que fez algo certo. Corte para o intervalo do almoço da escola e Anok está espiando nervosamente para fora da sala de aula.
esperando que Toramaru apareça. É claro que ela aparece, anunciando que é o intervalo do almoço. Anoki concorda, mas Toramaru parece esperar um pouco mais dele. Quando ele não lhe dá o que ela está procurando, ela pergunta se ele não deveria dizer algo mais emocionante. Ele arrisca um palpite, pensando que ela quer um yakisoba pan, mas Toramaru nega. Ele então pergunta se ela quer algo do Jerry ou qualquer outra coisa, mas ela diz que não se trata de recados. Todos os outros alunos estão observando-os, sussurrando e fofocando. Anoki, confuso, se pergunta se entendeu tudo errado. Toramaru diz que ele não vai entender a menos que ela mostre a ele, então eles vão para o telhado. Anoki tem medo do que vem a seguir, mas uma vez que estão no telhado, Toramaru comenta sobre o bom tempo. Ele concorda e se pergunta por que eles estão aqui e qual é o plano dela. Talvez ela finalmente acabe com a vida dele, porém é o oposto. Toramaru só quer aproveitar um bom almoço como um casal. Ela até fez um almoço especial para ele e quer retribuir por tudo o que ele fez até agora. O coração de Anoki acelera com a ideia. Scarge fecha os olhos e pede desculpas, implorando por misericórdia. Quando finalmente abre os olhos, percebe que é apenas uma lancheira que ela está oferecendo. Ele pergunta sobre isso e Toramaru confirma que é para ele. Ele começa a comer e percebe que é principalmente carne. Ele se pergunta por que ela se deu todo esse trabalho e a chama. Toramaru pergunta se ele não está com fome ou se o sabor está ruim. Ele garante a ela que não é isso, mas está curioso porque ela fez isso só para ele. Ela pensa com o coração acelerado que quer fazer uma refeição deliciosa para ele e desfrutá-la juntos e não pode deixá-lo morrer de fome. Ela quer que ambos sejam felizes para sempre. Anoki começa a se preocupar que possa fazer parte de algum estranho ritual de delinquente para acabar com ele, se perguntando se isso é normal para eles. De qualquer forma, ele acha que esse estilo de vida selvagem não vai acabar tão cedo. Toramaru pergunta a Anoki se o almoço está bom. Ele sorri, dizendo que é incrível. Ele agradece a ela, pois esta é a primeira lancheira que ele recebe de outra pessoa. Toramaru esconde o rosto, fazendo pensar se o humor dela está ruim, enquanto Toramaru do outro lado está toda vermelha e corada. Sem saber disso, o pânico interno de Anoki se instala. Ele tinha estragado tudo? Ela estava brava. Ele não tinha ideia do que fazer. Desesperado, ele sugere fazer uma lancheira para ela da próxima vez. Toramaru se ilumina ao ouvir isso. Ele menciona que cozinha o tempo todo. Toramaru acha que ele é do tipo doméstico, sonhando acordado com o prazer de seus almoços caseiros regularmente. Anoki lembra como não teve escolha a não ser fazer suas próprias refeições devido à extorsão constante. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, ele dá a ela a lancheira. Mas quando ele a abre, sua expressão se transforma em horror. Ele pegou a lancheira de sua irmã por engano. Toramaru olha para ele, divertido, achando adorável o quanto ele é cuidadoso, mesmo sendo um engano. É outro dia na escola. Uma multidão de pessoas cumprimenta Toramaru, com uma garota agradecendo por seu trabalho árduo. Ela os cumprimenta de volta como uma celebridade. Sempre foi assim. Ele pergunta quem são essas pessoas, mas Toramaru apenas dá de ombros, dizendo que não tem ideia. É assim desde que ela se tornou Banshou. Ela não conhece a maioria deles, no entanto, também não odeia, porque isso a faz sentir como se estivessem indo para a cerimônia de casamento. Anoki, captando sua expressão, não pode deixar de se sentir aterrorizado. Ele se pergunta que tipo de trama sinistra ela está tramando desta vez. Toramaru percebe que nunca viu Anoki com mais ninguém. Ele diz a ela que é porque ele sempre foi intimidado, então ele nunca teve muitos amigos ou namorada. É por isso que ele sempre está livre. Os olhos de Toramaru se iluminam, pensando que ela é sua primeira namorada. Ele fica se perguntando por que ela parece tão satisfeita. Toramaru percebe que se ele estiver livre a maior parte do tempo, eles podem sair quando quiserem. Ela sugere que saiam depois da escola,
mas Anoki a interrompe nervosamente, pedindo desculpas e dizendo que tem algo para fazer. O rosto de Toramaru escurece de irritação, lembrando de que ele acabou de dizer que estava livre. Anoki pede desculpas novamente, explicando que algo inesperado surgiu. Com um rosto assassino, ela pede que ele escolha entre ela e o que quer que ele tenha que fazer. Anoki explica que é um dever que ele tem como membro do comitê, mas promete terminar rapidamente. Ela se oferece para ajudá-lo. Em breve descobrimos que o que ele tinha que fazer era brincar com coelhos. Anoki explica que é membro do comitê de criação. Ele ama animais e acha que eles são legais e fofos. Toramaru não pode deixar de sentir um pouco de ciúme ao vê-lo acariciando e abraçando os coelhos. Enquanto isso, ele nunca a abraçou desde que ficaram juntos. Anoki pergunta se ela sabe como lidar com animais. Ela admite que não, porque eles geralmente correm dela. Nem mesmo os maiores cães conseguem resistir ao seu rosto assustador. Anoki, ansioso para ajudar, pergunta se ela quer abraçar um coelho. Ela diz que não, mas ele insiste, guiando as mãos dela para o animal. Toramaru, entretanto, se sente envergonhada por estar tão perto de Anoki. Recompondo-se, ela consegue segurar o coelho. E para sua surpresa, ele não foge. Toramaru não odeia animais, mas também não é como se ela amasse. No entanto, é algo que Anoki ama, então ela também vê como algo especial. Ela ri, chamando-o de uma boa experiência. Vendo isso, Anoki fica surpreso. Ele nunca soube que Toramaru poderia sorrir assim. Ela sempre tem uma aura assustadora, mas isso faz perceber que talvez ela tenha um bom coração. Tentando aliviar o clima, ela brinca com a ideia de comer o coelho. No entanto, essas palavras combinadas com sua aura assustadora fazem parecer algo sinistro. Toramaru pergunta se há mais alguma coisa para comer. Mais uma vez, embora ela queira dizer de uma maneira fofa, soa da mesma maneira que antes. Anoki diz que não, e ela pergunta sobre ele com um ar de brincadeira. A cena muda para a área dos armários da escola, onde uma garota chamada Matsuri escreve uma carta e a coloca no armário de Anoki, perguntando se ele vai responder. Uma amiga pergunta se ela tem certeza disso. Matsuri diz a ela que está apaixonada e não pode desistir. Algum tempo depois, eles encontram a carta no armário dele. Eles se perguntam o que está fazendo aqui. Anoki chega à conclusão de que pode ser uma carta de azar, enquanto Toramaru acha que deve ser uma carta de desafio. Isso é um claro reflexo de suas personalidades. Ela fica curiosa para saber por que alguém está o desafiando. Anoki, com a impressão de que é uma carta de azar, explica que é normal para ele. Ele costumava recebê-los o tempo todo durante seus dias de bullying. Na verdade, ele recebeu um há cerca de 5 dias. Toramaru pergunta se ele quer que ela vá com ele. Anoki rapidamente diz a ela que pode lidar sozinho. Claro, ele não quer que o remetente tenha seu último dia na Terra. Mas Toramaru não está convencida. Ela começa a se perguntar se realmente está tudo bem para ele ir sozinho. E se o desafiante for uma garota? Depois de pensar um pouco, ela decide que é melhor verificar com ele. Ela é namorada dele, afinal. Algum tempo depois, Anoki chega ao local do encontro. Matsuri o cumprimenta, perguntando se ele recebeu a carta dela. Anoki, ligeiramente confuso, pergunta se ela é a remetente da nota misteriosa. Ela concorda e pergunta se Anoki leu a carta. Ele pergunta quantas pessoas ele deve enviar, ainda pensando que é uma carta de azar. Ela fica perplexa e esclarece que não é uma carta de azar. Ela explica com uma risada que era uma carta de amor. Os olhos de Anoki se arregalam de surpresa. Devido ao trauma de todo aquele bullying, Anoki não está disposto a aceitar. Ele diz a ela que deve fazer parte de uma penalidade em que ela é forçada a confessar a um perdedor. Matsuri nega isso, dizendo a ele para parar de ser tão suspeito. Ela o tranquiliza dizendo que realmente queria confessar e que sempre o observou. Mesmo que ele a tenha entendido mal, ela está feliz que ele tenha vindo. Em uma reviravolta chocante, sua verdadeira personalidade é revelada. Do nada, ela de repente se aproxima dele e tenta prendê-lo.
Anoki tenta correr rapidamente, mas seu caminho é bloqueado por outra garota chamada Yutaka. Ela se desculpa com ele, explicando que não pode desobedecer a ela. Matsuri zomba dele por ter ficado preso. Ela não consegue acreditar que está realmente perdendo para um idiota sem espinha dorsal como ele. Anoki, desesperado, espera que alguém o salve. Justo naquele momento, Torimaru chega, declarando que chega. Ela repreende Matsuri por mexer com sua propriedade. Matsuri, animada, abraça Torimaru. Anoki fica chocado ao ver isso, se perguntando se eles são conhecidos. Torimaru confronta Matsuri sobre a carta, dizendo que ela deveria pelo menos ter assinado seu nome. Matsuri se pergunta se isso era necessário, mas recua quando Torimaru insiste. Torimaru então diz a Yutaka para não deixar Matsuri fazer o que quiser. Yutaka pede desculpas, explicando que tentou parar Matsuri, mas não conseguiu. Matsuri orgulhosamente afirma que é a número 2 por aqui, segundo apenas a Torimaru. Yutaka a corrige, afirmando que ela é na verdade a número 3. Matsuri insiste que quando os três estão juntos, são imbatíveis, chamando Anoki de perdedor e dizendo a ele para lembrar disso. Yutaka acha essa introdução embaraçosa, mas Matsuri se mantém firme, convencida de que não é. Torimaru intervém, dizendo que Matsuri e Yutaka são subordinadas dela, ou pelo menos é o que aqueles tolos pensam. Anoki fica impressionado ao saber que existem mais delinquentes. Ela então exige saber por que Matsuri colocou as mãos em seu namorado e se ela está procurando encrenca. Matsuri explica que Torimaru tem ignorado elas, e como Matsuri é a mão direita, ela não quer perder sua posição para Anoki. É por isso que ela estava testando ele. Yutaka intervém, dizendo em termos mais simples que se Anoki não consegue vencer Matsuri, ele não é adequado para o papel e não vale a pena ouvi-lo. Anoki tenta acalmar as coisas, sugerindo que pode ter havido um mal-entendido. Matsuri o interrompe, dizendo que a interferência dele arruinou seu plano perfeito. Ela diz a ele para imaginar estar nos sapatos de Yutaka, que realmente escreveu a carta de amor. Yutaka fica furiosamente corada enquanto Matsuri a pressiona sobre ter uma queda. Yutaka então dá um leve tapa na perna de Matsuri e pede desculpas por todo o problema causado. Torimaru ignora, dizendo a Yutaka apenas para garantir que Matsuri seja expulsa depois. Yutaka arrasta Matsuri para longe, com Matsuri perguntando por que Yutaka está tão brava. Yutaka responde que Matsuri vai pagar por isso, e ambas saem. Torimaru então explica a Anoki que Matsuri pensou que ele era o braço direito de Torimaru. Anoki finalmente entende por que todo esse drama aconteceu e percebe que Matsuri entendeu completamente mal a situação. Em um momento, Matsuri estava parada na frente de Anoki enquanto ele estava de joelhos, sentindo-se como se estivesse em uma verdadeira confusão. Yutaka pergunta a Matsuri se ela já aprendeu a lição e se ainda está a fim de uma briga. Matsuri resmunga que não consegue aceitar o fato de que Anoki é a mão direita de Torimaru e não ela. Ela se chama de mais útil que ele, observando que ele parece sombrio, fraco e inútil. Ela pergunta a Torimaru por que ela é fria com ela, e isso está a deixando-se sentir ainda pior. Torimaru, sem perder o ritmo, diz que é porque Matsuri está sendo irritante. Anoki acha que Torimaru está sendo bem direta, mas é compreensível. Afinal, ele é tecnicamente o menino dos recados de Torimaru. Ele está dividido entre sentir pena de Matsuri e perceber que ela insultou o namorado. Torimaru então diz a Matsuri que ela está com a visão turva e não vai perder para Anoki tão cedo. Matsuri contrai o rosto e pergunta o que há de tão especial em Anoki. Torimaru responde com um sorriso malicioso, dizendo que se Matsuri está tão curiosa, por que ela não verifica a força de Anoki sozinha? Matsuri concorda em provar a si mesma, ao que Torimaru estabelece algumas condições, levando Mitsui a perguntar quais são as condições. Torimaru dá a ela um olhar travesso e diz que se Matsuri falar com ela cara a cara por mais de 10 minutos, chegar muito perto, olhar para Anoki ou até mesmo tocá-lo, ela terá grandes problemas. Matsuri fica surpresa, mas insiste que não fará nada disso. Matsuri então se vira para Anoki, perguntando o que ele pode fazer por Torimaru. Anoki orgulhosamente menciona que fez uma marmita para ela.
Os olhos de Matsuri se arregalam de choque enquanto ela se vira para Torimaru, perguntando por que ela não comeu a marmita que ela fez para ela. Torimaru revira os olhos e esclarece que Matsuri está falando sobre a marmita de vários andares que ela fez depois de acordar às 4h30 da madrugada. Torimaru acha que é muito esforço para uma marmita, e ela definitivamente não vai comer. Matsuri então insiste que deve haver outra coisa que a Noki possa fazer. A Noki acrescenta que pode carregar coisas, limpar e até mesmo ir até a conveniência e voltar em 2 minutos. Matsuri brinca dizendo que ele é apenas um menino dos recados, ao que a Noki admite com um aceno de cabeça que ele é de fato um menino dos recados. Matsuri então pergunta o que a Noki fez para Torimaru gostar tanto dele. Ele admite que não tem certeza em seu espanto de por que Torimaru o escolheu em primeiro lugar. Matsuri agarra o colarinho dele e diz para ele pelo menos olhar nos olhos dela quando ela fala e parar de ser tão nerd. Ela menciona as palavras de Torimaru e pergunta por que Torimaru é tão superprotetora com ele. Quanto mais ela ouve, mais confusa fica. Matsuri começa a ponderar por que Torimaru gosta tanto de Anoki e de repente tem uma ideia brilhante. Ela dá um chute brincalhão em Anoki e sugere que eles deveriam apenas torná-lo seu menino dos recados compartilhado. Dessa forma, ele seria realmente útil. Justo naquele momento, Torimaru chama Matsuri. Matsuri responde casualmente que não é grande coisa. Ela só usou o pé, não as mãos. Torimaru, revirando os olhos, diz a ela para parar com as besteiras. Anoki se pergunta por que Torimaru o escolheu em particular. Como alguém tão forte quanto ela poderia conseguir qualquer idiota que quisesse, ela é definitivamente forte e um pouco assustadora, mas ele não acha que ela seja uma má pessoa. Parece que ela está desejando algo, e embora ela possa estar acostumada a ter pessoas se apoiando nela, ele prefere ficar com Torimaru. Ele grita que não quer mais ninguém, e parece que ela já o marcou como propriedade dela. Além disso, fazer coisas para 2 pessoas ao mesmo tempo provavelmente não seria muito bom para Torimaru. Matsuri dá um aceno de cabeça para Noki e diz que ele tem alguma espinha dorsal. Se Torimaru o escolheu, então é assim que vai ser. Anoki suspira aliviado, pensando que escapou por pouco. Seus sentimentos saem como uma confissão, e Matsuri se vira para Torimaru, perguntando se aquilo era verdade. Torimaru, parecendo um pouco nervosa, congela no lugar, mas diante da insistência de Matsuri, murmura que o Noki é forte. Matsuri arqueia uma sobrancelha, vendo Torimaru gaguejando, e questiona exatamente o que o Noki fez para merecer tal elogio. Ela imagina que a Noki pode ser muito mais do que parece, enquanto o Noki está suando, pensando que ela provavelmente está bastante chateada. Matsuri diz a ele para se recompor e depois pede desculpas a Torimaru. Yutaka, enquanto isso, tem um pressentimento, percebendo que todos eles podem estar interpretando as coisas mal. Parece que Torimaru pode estar realmente apaixonada por um Noki, e Matsuri ainda não percebeu. Yutaka se pergunta que tipo de idiotas desatentos tiveram que se unir para criar uma situação tão confusa. Alguém então pergunta a Unoki se ele ouviu o boato sobre Torimaru. Aparentemente, ela ficou muito chateada naquela manhã e espancou alguns delinquentes que estavam procurando encrenca. Unoki, com um olhar significativo, confirma o boato. A pessoa comenta que as coisas estão um pouco assustadoras e aconselha Unoki a manter distância se ele for apenas uma pessoa comum. Enquanto Onkai está atordoado, percebendo que provavelmente foi por isso que Sui não foi buscá-lo naquela manhã, Unoki se pergunta se Torimaru ainda está brava com o que ele disse no dia anterior. Nesse momento, Torimaru aparece, dizendo que está procurando por ele desde que ele não estava na sala de aula. Unoki fica um pouco assustado com sua súbita aparição, pede desculpas e pergunta a Torimaru se está tudo bem. Torimaru fica intrigada com sua referência a um mau humor e pergunta o que ele quer dizer e esclarece, dizendo que se sente incrível mesmo que não pareça. Ela explica que se sente invencível, como se ninguém pudesse atrapalhá-la. Unoki fica aliviado ao ouvir isso e se surpreende quando Torimaru agarra seu colar e sugere que eles vão para o telhado. Ele aponta que a próxima aula está prestes a começar, mas Torimaru insiste que eles faltem porque ela quer que eles fiquem sozinhos. Ela não está muito interessada em mostrar o rosto para ninguém agora. Unoki se pergunta que tipo de cara ela está fazendo.
Eles vão para o telhado, com Unoki ainda curioso sobre o que está acontecendo. Torimaru está tão animada que prefere estar com Unoki. E Unoki sente o mesmo. Ela está convencida de que está no topo do mundo, sentindo-se invencível. Unoki se pergunta por que ela está agindo com tanta intensidade, enquanto Torimaru fica corada, pensando que, com o quanto eles se amam, não deveriam estar indo para o próximo nível. Nesse momento, Torimaru o chama, pegando-o de surpresa. Ela pergunta que tipo de nota ele gostaria, e ele fica momentaneamente horrorizado, pensando que ela pode realmente estar planejando sua morte. Ele diz a ela para esperar um minuto e questiona se não é cedo demais para esse tipo de conversa. Torimaru ignora, dizendo que tudo faz parte do plano, e mais cedo ou mais tarde, acontecerá. Unoki percebe que não há como escapar dessa conversa e se pergunta o que vem a seguir. Então Torimaru traz à tona o assunto de uma cerimônia de casamento. Unoki fica atordoado e diz que é cedo demais para isso também. Ele ainda é um adolescente e acha que eles devem esperar e descobrir mais algumas coisas antes de pular para o casamento. Torimaru, sendo séria sobre levar o relacionamento deles para o próximo nível, e pensa nas coisas que eles podem fazer. Ela cora enquanto considera beijar, mas decide que isso pode estar apressando as coisas. Ela acha que eles poderiam dar as mãos e sair em encontros, mas não tem certeza de qual deveria vir primeiro, beijar ou namorar. Unoki acha que Torimaru ficou quieta e ele está sempre tentando evitar deixá-la brava, mas ele continua estragando tudo. Agora ele está quebrando a cabeça sobre como consertar as coisas. Ele finalmente diz que se houver algo que ele possa fazer por ela, basta dizer e ele fará mesmo com a vida. Torimaru fica intrigada e se pergunta se ele realmente significa qualquer coisa. Unoki está se questionando, mas ela parece genuinamente irritada. Ela pensa por um momento se realmente deveria pedir para beijar e então solta a bomba. Ela está falando sobre tudo estar inchado e pegajoso, o que Unoki entende que deve significar beijar ou algo assim. Ele está completamente perdido e pede que ela esclareça. Torimaru explica que as coisas estão saindo do controle e que eles devem evitar essas coisas por enquanto. Unoki está coçando a cabeça, confuso sobre por que ela está tão chateada. A cena muda para Matsuri que entra, desafiando Torimaru para uma corrida pelo corredor para ver quem é mais rápido. Torimaru brinca sobre derrotá-la e Mitsuri a incentiva a tentar e Torimaru, que não recua de um desafio, está pronta para isso. Unoki se pergunta como as coisas escalaram tão rapidamente. Então Torimaru vê Unoki com uma vassoura e pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está de plantão de limpeza. Torimaru se diverte com a coincidência, dizendo que acabou de lidar com um pouco de lixo também. Ela pensa em voltar para casa com ele, mas vendo-o ocupado, muda de ideia e decide que eles podem muito bem limpar juntos. Ela pega uma nova vassoura, declarando que é hora de fazer isso. Unoki acha que ela atualizou sua arma, mas ele está apenas feliz por estarem trabalhando juntos. Torimaru se pergunta onde ela deve começar a limpar e os olhos de Unoki se arregalam de surpresa. Ele se surpreende quando ela diz que está aqui para ajudar. Ele insiste que ela não precisa, mas Torimaru é inflexível. Ela está mais do que feliz em ajudar. Unoki começa a se perguntar se há algum problema. O que ela vai querer em troca? Torimaru ignora suas preocupações, dizendo que está fazendo isso apenas porque quer. Ela se lembra vagamente de que os casais devem compartilhar tarefas domésticas, então talvez ela esteja apenas seguindo essa regra. Unoki acha que ela pode ser um pouco neurótica, mas aprecia a ajuda. Nesse momento, Matsuri aparece, chamando Torimaru e sugerindo que elas saiam depois da escola. Torimaru aproveita a oportunidade, dizendo que o momento de Matsuri não poderia ser melhor. Matsuri oferece uma mão, chamando Unoki de pirralho e desafiando qualquer um que queira se juntar a ela no incinerador a dar um passo à frente. Alguns meninos hesitam, e um deles comenta porque uma aluna do terceiro ano como Matsuri está fazendo o serviço de limpeza. Matsuri os expulsa com um grito, e diz a Torimaru para começar a trabalhar. Unoki está dividido entre permitir que eles ajudem, ou se isso é bom demais para ser verdade. Mas quando Matsuri começa a limpar o lixo e Torimaru trabalha ao lado dela,
Ela percebe que eles estão realmente dando uma mãozinha. Matsuri aponta que ela já limpou seu lado e pergunta por que Torimaru ainda está lutando. Torimaru apenas suspira e diz que limpar é um trabalho duro. Matsuri arqueia uma sobrancelha, se perguntando se Torimaru duvida de suas habilidades de limpeza. Torimaru rapidamente a tranquiliza dizendo que não. Matsuri então dissimula, dizendo que se não fosse por Torimaru, ela não estaria ali. Mas quer Torimaru acredite ou não, elas são limpadoras de primeira linha. Unoki é cético e pergunta se é verdade. Matsuri anuncia com orgulho que ela é conhecida como a limpadora ensanguentada, um apelido que soa mais dramático do que provavelmente é, e brinca perguntando se Unoki também quer que ela o limpe. Torimaru intervém, rindo e dizendo a Matsuri para não levar a sério a brincadeira. Matsuri concorda, dizendo que estava apenas brincando. Unoki ainda não tem certeza se é realmente uma piada ou se toda essa situação é um pouco estranha. Quando está prestes a trocar a água no balde, Yutaka aparece, oferecendo-se para lidar com isso. Ela insiste que o trabalho físico é sua especialidade para o dia. Unoki tenta insistir que ele pode fazer isso, mas Yutaka sugere dividir o trabalho para terminá-lo mais rápido. Unoki relutantemente concorda e deixa a tarefa para ela. Yutaka então pergunta a Unoki o que ele acha de Torimaru. Unoki sorri e diz que Torimaru é maravilhosa e definitivamente se encaixa no papel de ser incrível. Yutaka diz a Unoki para relaxar. Afinal, isso não é um interrogatório. Ela percebe seu nervosismo e acha que todos estão um pouco confusos. Ela admite que seu comportamento pode não ser o melhor, mas insiste que não é uma pessoa má. Então ele não deve desconfiar muito dela. Unoki, tentando esclarecer as coisas, pergunta se Yutaka gosta deles. Yutaka se surpreende, fica nervosa e rapidamente nega. Ela explica que apenas os respeita. Mas então, quando está prestes a continuar, acidentalmente derruba o balde d'água. Unoki pede desculpas e Torimaru fica perplexa, perguntando o que está acontecendo. Matsuri aproveita a oportunidade para dizer que Yutaka é sua melhor amiga e finalmente terminam as coisas. Sentada, ela menciona que haviam limpado muito mais do que o necessário, praticamente todo o chão, e por algum motivo, Yutaka parece completamente esgotada. Yutaka repreende Matsuri para ficar quieta. Unoki agradece a todos pela ajuda e dá um agradecimento extra a Torimaru. Vendo o sorriso de Unoki, Torimaru fica feliz. Unoki promete retribuir o favor mais tarde, enquanto Torimaru chama Matsuri e Yutaka, dizendo-lhes para segui-la. Elas vão limpar o chão com aqueles encrenqueiros. Matsuri fica animada e pergunta se Torimaru quer dizer o tipo de limpeza da qual elas são especialistas. Unoki garante a ela que é apenas a rotina usual, nada com que se preocupar. Torimaru, parecendo determinada, diz que não deixarão nenhuma partícula de poeira para trás, não importa o que. A cena muda para Unoki perguntando a Torimaru se ela está com sede. Ele lhe dá uma bebida e ela o agradece. Então ele se oferece para carregar a lancheira dela para ela, mencionando que até mesmo fez uma lancheira para ela. Torimaru acha adorável como Unoki está tomando a iniciativa hoje. Ela fica tocada e se pergunta se ele está invertendo o roteiro dos papéis usuais. Ela o ama ainda mais por isso. Unoki, sentindo seu estilo incomum, fica um pouco nervoso e apenas pergunta se ela está bem. Ela responde com um rubor, tentando ignorar o pensamento de si. Ela é popular. Ela acha que é normal se perguntar sobre isso quando estão saindo juntos. Mas ainda assim, essa é uma mudança repentina e a deixa mais nervosa, fazendo Unoki perceber que sua testa está ficando vermelha. Ele se oferece para umedecer um lenço para ela, fazendo-a se sentir ao mesmo tempo envergonhada e intrigada. Ela ofega, pensando que hoje é o dia em que parece que vai morrer, com Unoki sendo o culpado. Curiosamente, ela não se importa muito porque está meio feliz.
Enquanto ela está sentada lá, ela começa a pensar que ele está reagindo exageradamente e pergunta o que está acontecendo. Unnock responde com um olhar confuso, perguntando se ele fez algo errado. Então ele se oferece para pegar algo para ela. Ela recusa, mas ele insiste em pegar um yakisoba pan para ela e promete que voltará em apenas 2 minutos. Ela diz a ele para relaxar e diz que não precisa de nada. Ela suspira e se pergunta se há algo específico que ele está ansioso para conversar. E se sim, ele deveria apenas contar. Unnock explica que mais cedo naquela manhã, enquanto olhava no espelho, ele ficou um pouco assustado porque não havia cicatrizes ou hematomas em seu rosto. Desde que se tornou seu golfista, ninguém o atingiu ou mandou fazer recados. O pior que ele teve que suportar é um pequeno chute no queixo de Matsuri. Torimaru fica surpresa e se pergunta se ele realmente está preocupado com isso e se é nisso que ele realmente gosta. Acontece que ele não é Matsuri, mas Unnock explica que como ela não está contando muito com ele, ele se sente inútil. Ele sente que só pode ser útil para os outros e isso o incomoda há algum tempo. Ele diz a ela para não se conter, pois está acostumado a se sentir assim. Torimaru apenas diz a ele para levantar e dá-lhe uma leve tapa na cabeça. Adoro faz fazer uma careta e Torimaru diz que agora ele está de volta aos seus sentidos. Ela admite que não sabe que tipo de pessoa ele era no passado e mesmo que ele lhe diga, não há nada que ela possa fazer a respeito. Mas já que ele é namorado dela agora, ele deveria parar de falar sobre o passado ou ela pode ficar com ciúmes. Ela pergunta se ele entende. Ele concorda e pede a ela para ir com calma com o ciúme. Torimaru se recusa a fazer isso. Unnock senta-se em sua mesa, intrigando-se sobre o que Torimaru realmente quer dele. Ele fez tudo o que pôde por ela como seu estafeta, e ela se sente diferente de todas as outras. Ele começa a pensar em algo, mas depois descarta, percebendo que é apenas seu pensamento otimista. Ele se pergunta o que significa para Torimaru e se sente perdido. Matsuri comenta a Torimaru que ela parece estar de bom humor. Torimaru responde que é porque ela está apaixonada. Matsuri pergunta quem é o sortudo. Unnock percebe que pode ter estado errado sobre a raiva e o mau humor de Torimaru. Na verdade, poderia ser o contrário. Esse pensamento persiste enquanto ele liga para Torimaru. Ela soa como se estivesse de péssimo humor e pergunta o que há. Unnock, sentado ali, pergunta se algo aconteceu e se há algo que ele possa fazer por ela. Ela nega precisar de qualquer coisa e agradece. Depois admite que naquele momento ela desprezava tudo. Pessoas, vida, você dá nome a isso. Ela está surpresa com o próprio humor. Torimaru confidencia que se sente desapontada e há algo que ela simplesmente não consegue superar. Unnock se pergunta o que poderia ser isso. Ele pergunta se um monstro voltou à vida. Torimaru fica curiosa sobre por que ele diria isso, então ele sugere que pode ser um alienígena ou algo igualmente selvagem. Torimaru ri de sua imaginação hiperativa e diz que ela não perdeu uma luta. Na verdade, ela estava tão brava que acabou machucando mais pessoas do que o normal. Torimaru explica que ela está apenas de mau humor. Unnock, sentindo que é mais do que apenas um mau humor, acha que ela pode estar preocupada com alguma coisa. Ele a chama, mas ela apenas vira o rosto. Unnock diz a ela que, se algo estiver a incomodando, ela deve conversar com ele. Ele pode não ser de grande ajuda, mas está lá para ela como ela esteve para ele. Torimaru admite que provavelmente vai soar bobo, mas ela vai compartilhar de qualquer maneira. Ela então revela que sua altura não mudou. Unnock se pergunta se eles fizeram um exame físico naquele dia. Ela concorda que eles fizeram o exame físico e Unnock diz que estava realmente ansioso por isso. Torimaru menciona que ela não cresceu nada, nem mesmo uma polegada, e se pergunta por que ele acha que ela pode estar usando salto alto. Unnock explica que ele pensou que ela estava usando para parecer mais alta. Torimaru diz que sabe que não há nada que ela possa fazer sobre sua altura, mas ainda assim a frustra e ela o inveja por ser tão alto.
Unnoki não acha que seja tão alto e se pergunta por que ela está tão preocupada com essas coisas. Ele percebe que pode soar rude dizer em voz alta. Torimaru insiste que não está incomodada com algo tão trivial. Unnoki jura que não está julgando, mas se for honesto, ele acha que ela está bem do jeito que é. Ela faz uma pausa por um momento e Unnoki pergunta se ele disse algo errado. Ela nega, dizendo que se ele acha que é assim, então ficar como está não parece tão ruim, o que acelera seu coração. Ela acha que ele a ama como ela é, e ela o ama também. Unnoki sente um pânico súbito, enquanto seu coração acelera mais e percebe que se as coisas continuarem assim, ele pode não aguentar. Ele tenta se acalmar. Matsuri chega, observando que não há como Torimaru estar tão preocupada e dá um abraço reconfortante nela, sugerindo que ela deveria ter compartilhado suas preocupações. Torimaru fica irritada e diz a Matsuri para calar a boca e ir embora. Yutaka pede desculpas pela interrupção, mas Unnoki a tranquiliza para não se preocupar com isso. Torimaru reclama tristemente que a presença deles a faz se sentir ainda menor e diz a eles para irem embora. Yutaka expressa preferência por ser um pouco mais baixa e Matsuri, curiosa, pergunta o que ela quer dizer. Torimaru fica claramente irritada e diz a ela para parar de fazer tais comentários. Matsuri tenta consolá-la acariciando seus cabelos e dizendo que acha que Torimaru é perfeita como ela é, pequena, fofa, forte e a melhor. Ela garante a ela que a altura não define quem elas são, então não há necessidade de se preocupar. Torimaru, agora com raiva, acerta Matsuri e diz a ela para encolher e morrer. Enquanto isso, Unnoki jura silenciosamente nunca mais mencionar o assunto altura na frente de Torimaru, não importa o quão gentil ela se torne. Um dia chuvoso, Unnoki se sente sozinho, pensando que Torimaru não virá buscá-lo. Ela costuma visitar seu apartamento quase todos os dias, e ele sente falta dela. Nesse momento, Torimaru chega, completamente encharcada pela chuva. Unnoki fica chocado e pergunta onde está o guarda-chuva dela. Torimaru responde que ela não gosta de usá-lo, deixando Unnoki perplexo. Ele oferece seu guarda-chuva para ela usar, ainda tentando processar seu raciocínio. Ela responde que está bem e que um pouco de chuva não vai matá-la, então eles devem simplesmente ir. Ela agarra a mão dele e o puxa junto. Unnoki tenta dizer a ela para esperar, mas logo eles chegam à casa de Matsuri. Matsuri, surpresa ao vê-los todos molhados, diz que se molhar deve ter sido o único motivo para eles virem. Ela usa um secador de cabelo para secar Torimaru e garante a ela que ela ficará bem. Matsuri então pergunta se Torimaru quer que ela seque o cabelo também, mas Torimaru recusa. Yutaka aparece e pergunta por que Torimaru não gosta de guarda-chuvas. Torimaru explica que os guarda-chuvas bloqueiam suas mãos e têm um alcance curto. Unnoki se junta a eles, trazendo uma bebida quente para Torimaru. Torimaru diz a Yutaka que os guarda-chuvas não são fortes o suficiente e tendem a quebrar facilmente. Matsuri intervém, perguntando se Torimaru pode repelir alguém com um guarda-chuva descartável. Yutaka aponta que seria um problema se houvesse mais de uma pessoa. Boki pensa consigo mesmo que isso soa como uma conversa entre garotas berserk. Ele menciona que o verdadeiro problema é que Torimaru está pegando um resfriado. Torimaru retruca, dizendo que é isso que ele está preocupado e reconhece que ele está certo. Torimaru pensa consigo mesma que Unnoki é uma pessoa muito boa. Unnoki, por outro lado, não consegue imaginá-la em um estado fraco. Torimaru aponta que ela não está com tosse, então por que ele está preocupado com ela? Matsuri acrescenta que ela nunca pegou um resfriado na vida toda, levando Yutaka a questionar se isso é porque Matsuri é um pouco lerda. Matsuri se irrita com o comentário. Unnoki diz a Torimaru que é ruim deixar o corpo esfriar por muito tempo, e se ela não se importar, ele pode emprestar o guarda-chuva para ela depois da escola. Torimaru responde que já está acostumada a se molhar, então não há necessidade de se preocupar com ela. Matsuri fica chocada ao ouvir isso e comenta que Torimaru está muito acostumado a situações deprimentes. Torimaru diz a Unnoki que se ele pegar o guarda-chuva, ele não vai se molhar. Unnoki insiste que ela não deve se preocupar com ele. Matsuri oferece para acompanhar Torimaru para casa,
mas Yutaka sugere que eles deixem Unoki segurar o guarda-chuva enquanto eles caminham juntos embaixo dele. Unoki e Torimaru fazem isso, e Unoki segura o guarda-chuva. Torimaru acha que é bom porque ela pode usar as duas mãos dessa maneira. Unoki fica aliviado que Torimaru não vai se molhar, e ele acha que Yutaka é incrível por ter tido a ideia. Eles percebem que estão compartilhando o mesmo guarda-chuva, e Torimaru se sente grata pela consideração de Yutaka. Enquanto caminham, Torimaru percebe que ele está lutando para encontrar algo para conversar. Nesse momento, Unoki a chama, sentindo-se um pouco envergonhado. Ela pergunta o que ele quer dizer, e Unoki pergunta se o ombro dela está ficando molhado. Ela nega, e ele diz a ela para avisá-lo se isso acontecer. Torimaru então lembra como Unoki pegou um gato em um dia como este em abril. Ele concorda e pergunta como ela sabia disso. Ela revela que viu isso acontecer e, em seguida, o visitou nos dias seguintes. Unoki admite que tem se perguntado por que ela o escolheu e pergunta se esse é o motivo. Torimaru responde que ele não apenas atendeu às expectativas dela, mas também a superou, e ela está feliz por tê-lo escolhido. Unoki reflete que ela provavelmente está feliz por ele ser bom-natured e um alvo fácil, mas mesmo assim, não é uma razão para se apaixonar? Ela chama Unoki, apontando que eles já estão na frente da casa dele. Ele fica surpreso e observa que parece que ele é quem está sendo escoltado. Torimaru pergunta o que há de errado, e ele responde que não é nada. Torimaru sugere que eles se encontrem no dia seguinte, e Unoki concorda, insistindo que ela pegue o guarda-chuva dele. Ela recusa, dizendo que simplesmente correrá o resto do caminho para casa. Unoki se pergunta qual foi o sentido de tudo isso. Torimaru acha que o guarda-chuva é inútil a menos que eles o compartilhem juntos. Unoki está prestes a dizer algo, mas hesita. Finalmente, ele pergunta se ela gostaria de entrar se não se importar. Torimaru fica chocada com o convite e grita surpresa, mas decide entrar, pensando que o perigo muitas vezes vem inesperadamente, e isso parece uma dessas situações. Unoki faz chá e oferece para ela, percebendo que ela parece anormalmente alerta. Ele pergunta se há algo errado. Ela contrai o rosto e nega, dizendo que apenas se pergunta que tipo de armadilha é essa. Unoki fica intrigado com a menção de uma armadilha e garante a ela que ele não está tramando nada para que ela possa relaxar. Ela reconhece isso e pensa que há uma ordem para essas coisas, e Unoki não faria nada impróprio, pelo menos não ainda. Ela conclui que provavelmente é muito cedo para qualquer coisa disso. Unoki percebe que ela claramente não confia nele, mas ele tenta tranquilizá-la dizendo que a chuva deve parar em breve para que ela possa ficar lá até que isso aconteça. Torimaru fica satisfeita e acha que sabia que ele era um cavalheiro. Ela concorda em ficar, e Unoki sente que está certo. Eles estão apenas conversando normalmente, sem nada de estranho acontecendo. Um silêncio cai entre eles, e ambos percebem que não estão falando. Torimaru tenta encontrar algo para conversar, perguntando-se se eles sempre lutam para encontrar tópicos. Unoki sente o desconforto e se pergunta se ficou muito familiar com ela. Ambos ponderam sobre o que o outro está pensando. De repente, um gato aparece, surpreendendo ambos. Torimaru se pergunta se é um inimigo, mas Unoki a tranquiliza dizendo que não é e diz a ela para não ficar tão cautelosa. Torimaru olha mais de perto e pergunta se é o mesmo gato que Unoki pegou antes. Ele confirma, pede desculpas pelo comportamento do gato e explica que ele é um pouco travesso. Torimaru estende a mão para o gato, mas ele a arranha e foge. Unoki rapidamente pede desculpas e pergunta se ela está machucada. Torimaru garante a ele que está bem, e quando ele insiste, ela insiste novamente que está bem. Unoki segura a mão dela e diz que vai repreender o gato mais tarde e sente que chegou muito perto de Torimaru. De repente, o gato ataca Unoki, fazendo-o cair e gritar alto. Ele pede desculpas a Torimaru e promete ter mais cuidado. Torimaru agarra o colarinho dele e, com um olhar determinado, o desafia a continuar. Assim que as coisas parecem estar prestes a escalar, a campainha toca. Torimaru solta Unoki, e ele pede desculpas, dizendo que vai atender a porta, ela concorda, e ele vai verificar. Torimaru pondera se é boa ou má sorte que o momento deles tenha sido interrompido.
Enquanto isso, Unnoki se sente sobrecarregado, pensando que pode morrer se a situação no caminho para casa não fosse suficiente. Ele se pergunta se Torimaru está apaixonada por ele desde o início, mas mesmo que isso seja verdade, ele percebe que foi incrivelmente rude. Ele considera que ela merece alguém melhor, alguém mais atencioso e forte, que fale e se preocupe com ela. A campainha toca novamente, e Unnoki abre para encontrar um menino parado lá. O menino parece durão enquanto diz que veio buscar a irmã dele. Unnoki observa o tamanho do menino em questão para quem ele é. O menino pergunta se Kanade está lá, o que confunde Unnoki e os meninos, então pronuncia o nome completo de Torimaru. Unnoki fica intrigado, mas diz ao menino que Torimaru está dentro e o convida para entrar. O menino pede desculpas por ter invadido. Unnoki acha que Kanade pode ser o primeiro nome de Torimaru e se pergunta se o menino poderia ser o namorado ou o irmão mais velho dela. De qualquer forma, ele sente que pode estar em apuros. O menino entra na sala e vê Torimaru deitada lá e tremendo, fazendo-os pensar se ela está morta. Unnoki, pensando que ela pode estar em apuros, a chama, informando-a que alguém está lá para ela. Torimaru se assusta e diz que sente que vai morrer. Unnoki a tranquiliza dizendo que não é algo que ela esteja imaginando. O menino pergunta a Torimaru o que ela está fazendo. Torimaru fica chocada quando olha para cima e pergunta o que Tazuku está fazendo ali. Tazuku explica que veio buscar Torimaru porque ela saiu para a escola sem guarda-chuva. Quando não a encontrou lá, ouviu um grito vindo desta casa e pensou que ela poderia estar aqui. Torimaru, claramente irritada, agarrou o colarinho de Tazuku e disse a ele para esquecer qualquer grito e simplesmente ir para casa. Disse-lhe para parar de fazer perguntas e ir embora. Unnoki, curioso, perguntou a Torimaru quem era Tazuku. Torimaru e Tazuku revelaram que ele é o irmãozinho dela. Unnoki ficou atordoado ao saber que Tazuku era seu irmão mais novo. Tazuku acrescentou que está no 9º ano e se apresentou, agradecendo a Unnoki por cuidar de Torimaru. Unnoki, ainda se recuperando da surpresa, pensou que se Tazuku era o irmãozinho de Torimaru, talvez Torimaru tivesse um lado um pouco assustador e já estivesse dando a ele um olhar feroz. Tazuku então perguntou a Unnoki qual era o nome dele. Unnoki diz seu nome. Tazuku pergunta a Unnoki se ele é namorado de Torimaru. Unnoki pensa que é exatamente isso que ele tem se perguntado. O que Torimaru acha dele? Enquanto Torimaru dá a Tazuku um olhar severo perguntando o que ele quer dizer, Unnoki congela no lugar, incapaz de pronunciar uma palavra. Torimaru diz a Tazuku para usar o bom senso e pede desculpas pela curiosidade dele. Unnoki, aliviado por não ter interpretado mal as intenções de Torimaru, fica um pouco embaraçado por ter se preocupado com isso. Ele percebe que pode ter interpretado mal a reação dela como algo negativo quando ela estava apenas reagindo às perguntas indiscretas de Tazuku. Torimaru acha óbvio que eles são um casal e presume que Unnoki é um tarado que simplesmente não percebeu ainda. Unnoki considera que não seria surpreendente se Torimaru estivesse com raiva pelo mal-entendido e ambos estão se sentindo um pouco mortificados. Torimaru diz a Tazuku que não consegue mais lidar com ele e sugere que voltem para casa. Unnoki pergunta por quê, mas Torimaru responde que ele não precisa saber. Ela abre a porta, diz que eles devem se encontrar novamente no dia seguinte e Unnoki concorda. Tazuku e Torimaru saem. Tazuku observa que a chuva parou e Torimaru menciona que Unnoki previu que iria parar. Tazuku se oferece para emprestar a Torimaru seu livro favorito, pensando que ela poderia precisar dele. Torimaru recusa, dizendo que não precisa e não vai ler. Tazuku responde com uma observação brincalhona sobre flertar mais, o que faz Torimaru questionar se ele gosta de ver seus parentes nessa luz. Tazuku ignora a pergunta, dizendo que não se importa com isso e só quer aproveitar todas as histórias de amor do mundo. Ele acrescenta que os homens também são feitos de açúcar e especiarias. Torimaru comenta que o rosto dele não combina com sua personalidade. Torimaru se pergunta por que Tazuku acredita que eles são parecidos e ele responde que pensou que eles eram parecidos. Torimaru insiste que não são. Tazuku, incentivando-a, diz a ela para dar o seu melhor em seu primeiro relacionamento. Ela o adverte para não fazer nada fora da linha.
Tazuku apenas dá de ombros, pronto para ver o que acontece a seguir. A cena muda para a quadra de queimada, onde os alunos estão no meio de um jogo. Unnoki parece exausto e Torimaru diz a ele que não foi ruim, mas que ele provavelmente deveria desistir, já que ela está dando tudo de si. Unnoki se sente como se estivesse à beira da morte. A cena retrocede para 1 hora antes, quando Torimaru encontrou Unnoki com seu uniforme durante o intervalo do almoço. Ela perguntou se ele tinha educação física, e ele confirmou que era no 5º período. Torimaru olhou para ele, pensando que ele estava bem no uniforme. Anne notou o olhar intenso de Torimaru e perguntou se ela iria à aula de educação física. Ela respondeu que pulou porque se exercita o tempo todo, ao que Unnoki comenta como isso fazia sentido. Naquele momento, um menino anunciou que, como a turma CCL tinha estudo independente durante o 5º período, o professor disse que jogariam queimada contra eles. Torimaru e Unnoki ficaram surpresos. Torimaru era da classe C e Unnoki estava na classe. Os alunos se reúnem e o professor os instrui a formar uma fila. Unnoki vê Torimaru e pergunta se ela vai participar do jogo. Ela concorda e diz a ele que é óbvio que ela iria participar já que ele está lá. Ela o tranquiliza dizendo que não deixará ninguém mais interferir. Unnoki, pensando que ela pode estar realmente tentando pegá-lo, se prepara para o jogo. De volta ao presente, Torimaru está pronta com a bola. Unnoki, deitado no chão, reflete sobre como sabe o quão poderosos e rápidos são os arremessos de Torimaru. Eles poderiam machucar alguém seriamente. Torimaru comenta que Unnoki é surpreendentemente bom em sobreviver e admite que está impressionada. Unnoki, no entanto, se sente frustrado com suas próprias habilidades evasivas. Torimaru gosta de ficar sozinha com Unnoki, longe da multidão, e pensa que se todos os dias fossem assim, ela não se importaria de frequentar a aula de educação física. Unnoki observa que Torimaru parece estar se divertindo muito, especialmente com o apoio de 2 colegas que ele nem conhece. 2 alunos incentivam Unnoki, pedindo-lhe para não perder para Torimaru. Torimaru passa a bola para ele, perguntando se ele quer fazer um arremesso, já que tudo o que ele tem feito é desviar de seus ataques. Ele diz que não consegue se forçar a fazer isso, mas ela insiste que ele não deve se conter e promete que ela lidará com qualquer coisa que ele jogar nela. Unnoki diz que ainda não tem certeza, e Torimaru o tranquiliza dizendo para não se preocupar com ela, ao que Unnoki explica que não estava preocupado. Naquele momento, Matsuri chega e pergunta a Unnoki o que está acontecendo com Torimaru. Unnoki diz a Torimaru que não está preocupado com a pergunta de Matsuri e admite que, embora esteja preocupado, não consegue explicar por quê. Ele só consegue ser assim com ela e está preparado para perder, então ela deveria apenas atingi-lo e acabar logo com isso. Torimaru, no entanto, declara que ele venceu, o que confunde Unnoki, pois deveria ter sido a derrota dele. Ela explica que ele não conseguiu se forçar a atingi-la, mostrando como ele é gentil, o que a faz amá-lo ainda mais. Matsuri pergunta provocativamente se ela quis dizer meia frita, e um menino menciona que Unnoki venceu por padrão. Uma menina sugere que Unnoki pode estar com medo, enquanto outra se pergunta se é isso que a primeira menina quis dizer. Outra menina comenta como eles parecem se dar bem e pergunta a Unnoki se ele está feliz com isso. De repente, Torimaru bate a bola na parede lateral e afirma que isso não é uma exibição. O menino pede desculpas a Torimaru, e ela pergunta se ele estava provocando Unnoki dizendo que eles fazem um ótimo par. Unnoki diz a ela que ela deveria atingi-lo, e quando ela se pergunta por quê, ele explica que é porque ele está representando sua classe. Um dia, Yutaka aparece, parecendo um pouco atordoada, e pede desculpas pela interrupção. Ela pergunta se pode ter um momento com Torimaru e Unnoki. Torimaru, curiosa, pergunta o que está acontecendo e se Yutaka está sozinha. Yutaka explica que Matsuri desapareceu. Os 3 vão para o telhado comendo alguns lanches, e Yutaka diz que não é um grande problema, mas menciona que Matsuri não entrou em contato desde que se separaram naquela manhã. Ela espera que Torimaru tenha alguma pista sobre o paradeiro de Matsuri. Torimaru levanta uma sobrancelha, perguntando se Matsuri estava com Yutaka naquela manhã. Yutaka confirma que Matsuri deveria ir para a escola com Torimaru, mas ela fugiu para algum lugar.
Torimaru resmunga que Matsuri é um incômodo, mas admite que não a viu naquela manhã. Yutaka, ainda intrigada, suspira e se pergunta em voz alta para onde Matsuri poderia ter desaparecido. Unoki pergunta se Yutaka e Matsuri estão sempre juntas de manhã. Yutaka responde que elas moram na casa ao lado, então são inseparáveis há muito tempo, apesar de estarem em séries diferentes. A amizade delas é bastante normal. Ela relembra quando chegou ao ensino médio. Matsuri pediu a ela para se tornar a treinadora de Matsuri e para almejar se tornar a mais forte da ilha. Yutaka ficou completamente confusa com esse pedido, dizendo que não fazia ideia do que Matsuri estava falando. Torimaru havia dito a ela que tudo bem dizer não às coisas que ela não gostava. Yutaka acrescenta que sabia que era bom recusar, mas não tinha certeza de como expressar sua aversão. Torimaru aponta que Yutaka gosta de se exibir, mas Yutaka nega, explicando que Matsuri havia pedido a ela para fazer isso, e com Torimaru por perto, Matsuri ficaria bem mesmo sem ela. Torimaru responde que até ter um Noki, ela não quer mais ninguém, e Unoki acrescenta que não pode substituir Tatsu-senpai. Torimaru diz a Unoki para não ser modesto, assim como Yutaka recebe uma ligação. Yutaka atende e é Matsuri perguntando onde ela está. Yutaka responde com um tom de exaustão, dizendo que Matsuri deveria estar se perguntando isso. Matsuri admite que se perdeu depois de uma briga e pede a Yutaka para ir buscá-la e trazer um band-aid. Yutaka resmunga sobre a estupidez de Matsuri, mas envia sua localização de qualquer maneira. Matsuri, um pouco na defensiva, insiste que não é estúpida. Torimaru Kai diz a Unoki que Yutaka é inútil sem Matsuri. Depois de um tempo, Yutaka chega perto do local e chama por Matsuri. Matsuri comenta sobre a rapidez com que Yutaka chegou lá. Quando Yutaka vê Matsuri, ela fica chocada com o estado em que ela está. Matsuri está coberta de ferimentos. Matsuri pergunta como Yutaka está, e Yutaka, visivelmente frustrada, bate em Matsuri. Matsuri fica confusa e pergunta por quê. Yutaka responde que os ferimentos de Matsuri não podem ser curados apenas com band-aid e questiona por que ela estava brigando em primeiro lugar. Matsuri ignora, dizendo para não se preocupar. Apesar da dor, ela se orgulha de ter vencido a luta e se sente ótima com isso. Yutaka argumenta que é inútil, mas Matsuri admite que pode ter sido um pouco imprudente. Yutaka diz a Matsuri que suas ações foram além do imprudente, mas como pura loucura. Matsuri, levemente atordoada, pergunta o que Yutaka quer dizer. Yutaka questiona por que Matsuri acabou em tal estado e se ela havia ido buscar Torimaru como planejado. Matsuri explica que ouviu algumas garotas falando mal de Yutaka. A caminho de buscar Torimaru, ela confrontou o grupo e, antes que percebesse, estava espancando-as. Matsuri então pede a Yutaka para deixar isso passar desta vez. Yutaka repreende Matsuri por ser idiota e questiona por que ela continua trazendo à tona o fato de Yutaka ser emocional. Yutaka insiste que não se importa com o que os outros dizem sobre ela, mas pede a Matsuri para não agir assim novamente. Matsuri, ainda inflamada, diz a Yutaka para ouvir. Ela admite que se importa e explica que ama Torimaru e quer estar com ela, mas também se importa profundamente com Yutaka. Ela afirma que se alguém falar mal de Yutaka, ela sempre descontará neles e agradece a Yutaka por seu apoio. Yutaka ajuda Matsuri a se levantar e pergunta se ela está bem. Matsuri confirma que sim, e então Yutaka pergunta o que as garotas estavam dizendo sobre ela. Matsuri responde que elas chamam Yutaka de pervertida, bruxa exibicionista e até mesmo de cocô de peixe dourado. Ela se certificou de fazê-las calar a boca para que não dissessem essas coisas novamente. Yutaka reflete sobre como as pessoas a percebem e sente uma mistura de emoções. Matsuri insiste que Yutaka deve simplesmente ignorar os comentários desagradáveis e que eles realmente não a incomodam. Então ela sugere que Yutaka tire os óculos e abra a camisa, alegando que fica melhor assim. Yutaka, intrigada, pergunta o que Matsuri está planejando. Matsuri insiste que Yutaka parece mais legal dessa maneira, e é verdade. Yutaka parece melhor. Yutaka dá de ombros e concorda, dizendo que se Matsuri acha que ela fica melhor assim, ela não se importa com o que os outros pensam.
Matsuri então pede desculpas e diz que se elas brigarem aqui, ela acabaria morta, então Yutaka deveria apenas perdoá-la. Enquanto isso, Torimaru está passeando pelas ruas, pensando em como é hora de seu relacionamento progredir um pouco. Elas já são um bom casal, mas ela espera um pouco mais, como dar as mãos. Tazuku, percebendo a expressão pensativa de Torimaru, pergunta que tipo de cara ela está fazendo. Torimaru, não querendo ser perturbada, diz a ele para deixá-la em paz. Tazuku pergunta a Torimaru o que ela acha que ele está pensando e se ela finalmente entendeu. Ele acerta na mosca. Ela ainda não deu as mãos para Anoki. Torimaru, um pouco sem graça, pergunta por que ele acha isso. Com um sorriso malicioso, Tazuku diz que não há como elas terem feito isso. Torimaru insiste que elas praticamente fazem isso todas as manhãs no caminho para a escola, mas ao pensar bem, ela tem que admitir que ele está certo. Elas não fizeram. Tazuku, sempre otimista, diz que tudo bem e que ela ainda tem uma chance. Torimaru retruca com raiva, dizendo que não precisa de sua pena e já desistiu de ler um livro. Tazuku revela que gosta de histórias de amor e sempre carrega uma com ele. Ele sugere que eles usem uma multidão como desculpa para dar as mãos, tentando agir todo tímido e romântico como nos livros. Ele até menciona um tropo em que uma garota se pergunta se eles podem se separar, então eles devem dar as mãos. Torimaru levanta uma sobrancelha, se perguntando se ele está falando sério. Tazuku concorda entusiasticamente, dizendo que é uma ideia fofa. Torimaru, claramente desimpressionado, ameaça quebrar os dentes dele se ele continuar insistindo. Tazuku, ainda sorrindo, diz que não esperava mesmo que ela fizesse isso. Torimaru retruca, avisando que vai quebrar os dentes dele se ele não parar. Logo em seguida, Tazuku pergunta sobre se ela está considerando seriamente colocar as mãos nele. Ela olha para as mãos dele, debatendo se ela realmente consegue fazer isso agora que ela é namorada dele. Aproveitando a chance, Tazuku dá a entender que se ela não conseguir cumprir hoje, ela vai lhe dever um sorvete, um fofo, igualzinho ao da foto que ele mostra para ela. Torimaru, irritada, mas determinada, jura silenciosamente que vai provar que ele está errado. A cena muda para Torimaru olhando silenciosamente para Onoki como se ele fosse sua presa. Ela o cumprimenta com entusiasmo, o que o faz pensar que ela parece mais energética hoje. Lentamente, ela move a mão em direção a ele, pedindo para dar a mão dele, levando Onoki a pensar se ela vai quebrar o dedo dele. Ela lentamente traz a mão para frente, optando apenas por beliscar o colarinho dele. É como os toques casuais aos quais ela está acostumada. Tazuku havia mencionado algo sobre uma multidão, então quando eles chegam à escola, os alunos se abrem como mar vermelho, dando espaço a eles e oferecendo cumprimentos. Torimaru suspira, pensando que isso não é exatamente o que ela tinha em mente, mas ela não vai desistir. Onoki olha para ela, se perguntando se algo está errado. Torimaru relembra todos os momentos que passaram juntos e depois o leva para o terraço da escola. Sentada lá, ela sente que é impossível e que ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela se sente um pouco patética, especialmente porque dar as mãos é algo que ela ainda não se acostumou, mas mesmo que seja apenas por um momento, ela realmente quer segurar a mão dele. Onoki pergunta se ela precisa de alguma coisa, como uma bebida. Torimaru balança a cabeça, dizendo que não precisa de nada, apenas que ele dê a mão para ela mais uma vez. Ele concorda, e quando ele estende a mão, ela toca e sente algo diferente. Se afastando, ela diz a ele que, por enquanto, isso é o limite, mas no futuro será um verdadeiro ato de dar as mãos. Ela faz essa promessa a ele. Em seguida, pegando suas coisas, ela menciona que tem trabalho em casa e precisa ir embora. Onoki deseja um bom dia para ela, e ela sai com uma mistura de determinação e um leve rubor. Torimaru diz a Onoki para encontrá-la no dia seguinte antes de sair, deixando pensando que, embora ela tenha pegado apenas o mindinho dele desta vez, ela está claramente decidida a segurar todos os dedos dele eventualmente. Ele se pergunta se a obsessão dela com as mãos dele a torna mais do tipo Yakuza do que uma delinquente. Apesar de sua força esmagadora, ele acha os dedos dela inesperadamente delicados. De volta com Tazuku,
que está felizmente saboreando seu sorvete, Torimaru admite que só conseguiu pegar o mindinho dele por enquanto. Tazuku, na mesma linha, diz para ela se animar e lembra que sempre há uma próxima vez. Torimaru o repreende novamente, insistindo que ele deveria apenas aproveitar seu sorvete.